Olá, bem-vindos à Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e vou conversar com vocês hoje sobre como preparar e terminar uma peça de madeira com acabamento de pintura. Aqui no caso eu tenho um caixotinho feito com compensado, sem fundo, então poderia muito bem ser uma peça decorativa numa parede. Só que o compensado não tem acabamento, ele requer um acabamento de pintura ou um acabamento de folha de madeira ou fórmica, né? Então, no caso aqui, hoje eu vou explicar o processo para acabar essa peça com pintura. Então, para iniciar o processo, eu preciso dar uma mão de fundo na peça inteira. Para que dar uma mão de fundo? O fundo vai servir de ancoragem para uma massa de regularização que eu vou dar depois, justamente para fechar furos de parafuso, pequenos furos aqui na espessura do compensado, onde foi feito o corte. Depois de aplicada a massa, a peça vai ser todinha lixada e aí só de passar a mão já vai dar para perceber que ela mudou completamente o acabamento. Agora eu passo a mão, faz até um pouco de barulho, porque ela está um pouco áspera. Depois que entrar o fundo e entrar a massa e lixar, essa peça vai ficar lisa, vai ficar bem lisa, pronta para receber pintura. Então eu vou mostrar esse passo a passo para vocês. Então eu vou iniciar a aplicação do fundo. Vou usar um pincel e é importante passar o fundo e fazer com que o fundo penetre bem nesses furos que tem nas lâminas de madeira, justamente para depois a massa ficar bem ancorada na hora de aplicar. Bem, o fundo que eu apliquei está seco e agora eu vou continuar o processo. Eu sugiro que vocês peguem uma lixa. No caso aqui eu tenho uma lixa 220 para massa de parede, pode ser para madeira também. Então pega uma lixa e faz um teste, passa na peça. Se você passar a mão e achar que essa espessura, essa textura já está bom o suficiente para a sua exigência, então você nem precisa aplicar massa. O problema da massa, na realidade não o problema, mas a solução, é para fechar furos pequenos, fechar frestas, a própria espessura do compensado. Faça um teste, lixe a espessura. Você vai ver que ela vai ficar bem lisa, mas cheia de furos, cheia de buraquinhos. Então aí precisa realmente entrar com massa. Para aplicar a massa, eu vou usar duas espátulas. Vou usar uma espátula mais larga e uma espátula um pouco mais estreita. Então eu pego aqui a massa dentro da lata, com a mais estreita, coloco aqui na mais larga e começo a aplicação. É possível que aconteça de você passar a massa, ela secar, aí você lixa a peça toda e talvez ela necessite de retoques. Lugares onde a massa cedeu, faltou massa, então aí você retoca novamente esses locais especificamente. Bem, agora a massa que eu apliquei já está seca, então eu vou lixar a peça inteira
e vou entrar com o acabamento de tinta. No caso eu vou usar um esmalte acetinado brilhante, então vai ficar uma peça bem chamativa. Então eu vou começar o lixamento. Tem alguns lugares que ainda estão pedindo um retoque. Aqui, por exemplo, está faltando massa em cima do parafuso. Então, depois que secar a pintura, eu retoco de massa e entro com outra demão de tinta. Tá aí, dei a primeira demão, vou esperar secar, vou virar a peça para pintar aqui e a parte de baixo. Quer dizer, é um processo de pintura que tem algumas etapas. Aí retoco os buraquinhos que estão faltando, espero secar e aplico novamente a tinta. E a peça está pronta, acabada, com a pintura. Então eu vou pendurar aqui na parede de maneira provisória, só para vocês visualizarem o resultado final. Então aqui, uma peça contra uma parede, você vê o fundo da parede. Se a sua parede for colorida, você vai ver aqui o fundo colorido da mesma cor. E uma peça para mostrar uma aplicação. Pode ser uma peça decorativa, pode ser livros. Então esse é o resultado final. Então esse foi o nosso vídeo ensinando como preparar e pintar uma peça de madeira. Uma peça bruta, madeira sem acabamento. Um grande abraço, até o próximo vídeo.